Quinta-feira é dia de cerveja e cultura aqui na Neurocracia. Nesta edição nós falaremos sobre a Reinheitsgebot, a lei da pureza. E aí, ela é bacana ou não é? Descubra a seguir no colarinho branco. A Lei da Pureza foi decretada em 30 de novembro de 1487 pelo Duque Alberto IV da Baviera. Em 1516 ela foi endossada por dois outros duques. É 1516 que é considerado o ano de criação da lei. Primeiro de tudo, vamos aprender a pronunciar. Segundo o Google Tradutor, se diz Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. Como o alemão tem mania de juntar várias palavras em uma só, fica fácil de traduzir. Rein, puro. Heit é um sufixo que forma substantivos abstratos. Gebot, ordem, lei. Juntando tudo fica Reinheitsgebot, que significa lei da pureza. Muitas cervejas, hoje em dia, alegam ser fabricadas de acordo com essa lei, mas a verdade é que algumas estão mentindo para você. Além disso, existe um mito de que as cervejas que seguem a Reinheitsgebot são melhores que as outras. Para entender essa história, vamos começar explicando o que a Reinheitsgebot é e o que ela não é. Ela determina basicamente 3 pontos: preço, ingredientes e punição. Na época, as cervejas normalmente eram vendidas em canecas de 1,029 litros ou em cabeças, que era uma tigela arredondada com pouco menos que 1 litro. A Reinheitsgebot começa determinando que entre o dia de São Miguel, 29 de setembro, e o dia de São Jorge, que é 23 de abril, a caneca e a cabeça de cerveja deveriam ser vendidas por no máximo 1 pfennig. E no restante do ano, a caneca deveria custar no máximo 2 pfennigs e a cabeça no máximo 3 hellers. Cada heller valia meio pfennig. Por que essas datas? Nessa época não existia refrigeração e as cervejas que eram produzidas no verão corriam sério risco de contaminação bacteriológica. Por isso, a maioria das cervejas era produzida somente no inverno, especialmente até o mês de março. Aliás, a última abraçagem de cada safra até virou um estilo específico, a Märzen, que significa justamente do mês de março. Ela era produzida em grande quantidade e estocada em adegas subterrâneas para ser consumida durante o verão. Como durante o verão não havia produção de cerveja, era permitido vendê-la por um preço mais alto. E aí está justamente o primeiro argumento contra a Reinheitsgebot. Se o preço do produto final é regulado pelo Estado, a única forma do fabricante aumentar a margem de lucro é diminuindo os custos de produção. E isso, muitas vezes, significa usar ingredientes de qualidade inferior. Por sorte, hoje o preço da cerveja não é mais regulamentado e isso não chega a ser uma preocupação. O outro ponto são os ingredientes, que é o ponto mais importante da Reinheitsgebot. A lei dizia: de agora em diante, em todas as cidades, nas feiras e no campo, nenhuma cerveja deverá conter outra coisa além de cevada, lúpulo e água. E a punição, para quem vendesse algo diferente disso, era ter a sua mercadoria apreendida sem nenhuma compensação. Aí você pergunta: mas Tony, e a levedura? Nessa época eles não sabiam que a levedura existia e achavam que a fermentação acontecia espontaneamente. Então eu vou dar um desconto aqui, senão nenhuma cerveja atual se enquadraria na Reinheitsgebot. Ah tá, mas aí você pergunta de novo: e o trigo? Obrigado por perguntar. Agora senta, que lá vem a história. Um dos objetivos da Reinheitsgebot era justamente impedir uma escassez de ingredientes para fazer pão. Até a promulgação da lei, era comum fazer cerveja de trigo e de centeio. Mas como esses grãos são usados para fazer pães, a lei serviu para garantir a disponibilidade de ingredientes para pão a um preço razoável. Então, mais do que uma lei para proteger a cerveja, era uma lei para proteger o pão. Há quem diga também que a família Wittelsbach, do Duque da Baviera, tinha monopólio sobre a produção de cevada da região e que a lei teria servido a interesses próprios para garantir mercado para a cevada que eles produziam. Mas isso não quer dizer que a cerveja de trigo tenha sumido do mapa. Em 1520, 4 anos após a passagem da lei, o Duque da Baviera deu uma licença especial para um vassalo seu, Sigismund von Degenberg, para produzir cerveja com trigo, pagando altas taxas, é claro. Os Wittelsbach deram sorte em 1602. O último Duque von Degenberg morreu sem deixar herdeiros e todas as suas propriedades, inclusive a cervejaria, passaram para o Duque da Baviera, que a essa altura era o Maximilian I. Assim, o Duque da Baviera obteve o monopólio da produção de cerveja de trigo e estendeu a produção para toda a região. Cada vila tinha sua cervejaria Wittelsbach-Weissbier, que se tornou uma importante fonte de renda para o ducado. Apenas em 1798 a lei foi relaxada para permitir que outros nobres ou monastérios fabricassem cervejas com trigo. E em 1873, George Schneider comprou uma cervejaria estatal e passou a produzir cerveja de trigo. A Schneider Weiss foi a primeira cervejaria de um plebeu a quebrar o monopólio da nobreza, e em seguida surgiram muitas outras. Então, se você encontrar alguma cerveja de trigo dizendo que foi fabricada de acordo com a Reinheitsgebot, pode estranhar. A lei original não permitia isso. Além disso, apesar da lei levar a palavra pureza no nome, não dá para levar isso muito ao pé da letra hoje em dia.
A água utilizada na fabricação pode ser tratada com produtos químicos, a cevada pode ser cultivada com pesticidas. A Reinheitsgebot de 1516 não fala nada sobre isso. Mas, na minha opinião, o principal prejuízo da Reinheitsgebot é que ela praticamente matou diversos estilos de cerveja. Como eu disse, a cerveja de trigo quase morreu no século XVI, mas alguns estilos morreram mesmo. Quando a Alemanha foi unificada, em 1871, a Baviera insistiu que a Reinheitsgebot fosse aplicada em todo o reino. Isso levou à extinção de diversos estilos de cervejas de outras regiões da Alemanha, que levavam ingredientes como cerejas e especiarias. Por sorte, essa lei nunca valeu na Bélgica, e hoje nós ainda podemos beber Witbiers, que são cervejas de trigo com laranja e coentro, ou cervejas com frutas, como as Kriek, que são feitas com cereja. A conclusão disso tudo é que a Reinheitsgebot não é garantia nenhuma de qualidade, embora o marketing queira que a gente acredite que é. No máximo, vale como uma garantia de que a cerveja não leva cereais não maltados, como milho ou arroz. Se tem uma lei que vale a pena comemorar, na minha opinião, é a Biersteuergesetz, ou Lei da Taxação da Cerveja. Ela foi criada em 1952 a partir de leis existentes em várias regiões da Alemanha e traz garantias contra a adulteração de cerveja. Aliás, é importante diferenciar a lei de cerveja da Baviera da lei alemã. Esse é um ponto de bastante orgulho para o povo da Baviera. Ao longo de toda a história da Alemanha, com diferentes formas de governo, a Baviera sempre quis manter a sua lei de pureza de cervejas. E é por isso que hoje há duas leis vigentes na Alemanha. A da Baviera foi atualizada, não é mais a Reinheitsgebot de 1516. Ela continua restringindo a utilização de qualquer outro ingrediente que não seja malte de cevada, lúpulo, água e levedura para cervejas de baixa fermentação, mas nas de alta fermentação é permitido usar malte de trigo ou de centeio. A lei que vale no resto da Alemanha, a Biersteuergesetz, é um pouco mais branda. Ela permite adicionar alguns tipos de açúcar às cervejas de baixa fermentação, o que já era uma prática comum no norte da Alemanha. Além disso, não é que os cervejeiros estão proibidos de usar ingredientes diferentes como especiarias ou frutas. Eles podem, mas nesse caso, essa bebida só pode ser chamada de cerveja se for exportada. No mercado interno deve ter um nome do tipo bebida alcoólica à base de cerveja, com frutas, com especiarias, enfim. Agora, todo esse papo me deu uma sede enorme. Vamos pro bar, que eu vou mostrar algumas cervejas que são muito parecidas entre si, não fosse o fato de que uma segue as leis da Baviera e a outra não. Vamos começar com o rótulo da cervejaria Schneider Weiss, que eu comentei agora há pouco que foi a primeira cervejaria de um plebeu a produzir cerveja de trigo após a Reinheitsgebot. Essa aqui é a Unser Original, ou seja, a nossa original. Ela segue a receita do Georg Schneider de 1873, usando malte de cevada e de trigo, e possui notas de banana, cravo e noz moscada bastante intensas. Uma coisa legal da Schneider é que ela continua independente até hoje. Enquanto muitas cervejarias antigas foram compradas por grupos como InBev, SABMiller e Heineken, a Schneider continua sendo uma empresa familiar na 7ª geração. Se você olhar bem no rótulo, aqui está escrito Gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot, que quer dizer que ela foi feita de acordo com a lei da pureza da Baviera. Mas, nesse caso, se refere à lei atualizada, a Reinheitsgebot atualizada, que permite o uso de trigo, não é a lei de 1516. Em comparação, temos aqui a Hoegaarden, que é uma cerveja de trigo belga, do estilo Witbier ou Bière Blanche, que quer dizer cerveja branca em flamenco ou em francês, dependendo da região da Bélgica onde você está. Mas você vai se lembrar que Weissbier, em alemão, também quer dizer cerveja branca. Então, qual é a diferença? A diferença é que os belgas não tinham que seguir a Reinheitsgebot, então eles colocaram coisas na cerveja deles para deixá-la ainda mais deliciosa. No caso da Witbier, ela leva coentro e casca de laranja. O resultado, no caso da Hoegaarden, é uma cerveja que em corpo é muito mais leve que a Schneider Weiss e que possui notas mais cítricas no nariz devido à adição de casca de laranja. Ela também tem um aroma de banana, mas aqui ele é bem mais discreto que o da Schneider, quase imperceptível, e o amargor é bem mais sutil também. Uma curiosidade, apesar da vila de Hoegaarden ser conhecida pela Witbier desde a Idade Média, esse estilo quase desapareceu no século XX. Em 1957, a última cervejaria que produzia Witbier fechou as portas. Mas uns 10 anos depois, um leiteiro chamado Pierre Celis, que cresceu do lado da cervejaria e às vezes ajudava na fabricação, decidiu reavivar o estilo e começou a produzir Witbier novamente, inicialmente no celeiro dele, mas depois ele comprou uma fábrica local de limonada e transformou na Hoegaarden. Em 1985, a fábrica pegou fogo. Algumas cervejarias belgas ofereceram empréstimos para ajudá-lo e ele aceitou da Interbrew, que depois se juntou com a Ambev e virou a InBev. Depois de algum tempo, Pierre acabou vendendo a cervejaria para a InBev e se mudou para os Estados Unidos. A InBev quase fechou a fábrica da Hoegaarden em 2006 para transferir a produção para outra fábrica maior,
mas isso acabou não dando certo e eles continuam lá até hoje. Deixando o trigo de lado, eu tenho aqui também a Pilsner Urquell, que é a mãe de todas as cervejas Pilsen. Ela não é alemã, mas foi criada por um cervejeiro da Baviera, Josef Kroll, que foi contratado pelo governo da cidade de Plzeň. Cara, tem um chapéu no N. Cara, escreve isso aí, taca ali pau, vai. Plzeň. Enfim, essa cidade hoje fica na República Tcheca e ele foi contratado para desenvolver uma nova cerveja. Ela leva só água, malte de cevada, lúpulo e fermento, mas a escolha de maltes mais claros e lúpulos nobres tornou a cerveja um sucesso em comparação com as cervejas anteriores da região, que eram escuras, de qualidade variável e sem padrão. Ela tem um aroma bastante equilibrado com um toque herbáceo, que é característico do lúpulo Saaz da região. Ela foi a precursora do estilo Pilsen e serve de inspiração inclusive para as Pilsen brasileiras, mas em comparação com elas tem um sabor mais intenso e deixa um retrogosto amargo e seco, o que dá uma sensação de refrescância. Do outro lado da Reinheitsgebot, nós temos a Pilsen da Colorado, a cervejaria de Ribeirão Preto criada em 1995, conhecida por misturar ingredientes brasileiros em suas cervejas. Antes de mais nada, é importante dizer que, apesar de estar escrito aqui cerveja clara Pilsen, estritamente a Cauim é uma American Lager, estilo que surgiu a partir do sucesso da Pilsen tcheca, com cervejarias ao redor do mundo tentando inventar à sua maneira uma cerveja tão clara, leve e límpida como a original. A Cauim leva malte de cevada holandês, lúpulo tcheco, inclusive o Saaz, que vai aqui também, fermento alemão e do Brasil a mandioca. Ela foi inspirada na receita dos índios da América do Sul que produziam uma bebida fermentada chamada Cauim, usando mandioca como fonte de amido. O resultado da receita da Colorado é uma cerveja de aparência semelhante à Urquell, porém com sabor menos amargo. Quando você começa a conhecer cervejas, uma das coisas mais legais é experimentar marcas e estilos novos e descobrir sabores diferentes. Por isso que, na minha opinião, é a maior bobagem só dar bola para cervejas que dizem seguir a lei da pureza. Agora vocês me dão licença, que eu estou morrendo de sede. Eu vou abrir uma cerveja só, porque se eu abrir 4 eu vou ter que tomar sozinho. Então, deixei aqui a Cauim preparada. Vou bebê-la num copo da maior representante do estilo dela, mas... Ein Prosit! Se você gostou desse programa, assine o canal e não perca os próximos episódios. Quinta sim, quinta não, tem colarinho branco aqui no Neurocracia. Não deixe de ver também os outros programas. Tem o 2 Horas Depois, o Vez de Quem, Jogos em 5, Geek SP, Minuto MDB, Update...